gente, vamos lá dar seguimento aqui na nossa segunda aula, nosso mini curso sobre reforma tributária, nossa emenda constitucional número 132 de 2023. Deixa eu aumentar o áudio aqui, para não ficar baixo depois para vocês. Já estou aqui na sequência, tá? Nós paramos, na verdade, vimos os 3 primeiros artigos, né, da reforma tributária. Agora a gente vai estar entrando pro 4º artigo, tá? E esse 4º artigo aqui já existia, foi apenas adicionado 2 parágrafos nele, ok? Deixa eu aumentar aqui. Um pouquinho. Tá. Vou tentar me colocar aqui. Opa. É um pouco aqui, perfeito. Eu não sei se eu vou conseguir ficar todo o tempo ali, aqui no cantinho aparecendo. Nesse cantinho aqui. Mas eu vou tentar fazer aqui, peraí, só um momento. Vamos lá então dar prosseguimento. É no artigo 145 da CF, tá? É o artigo 145, né, que fala: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxa em razão do exercício do poder de polícia pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Nós já tínhamos originariamente os parágrafos 1º e 2º, né? O primeiro, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º, que também nós já tínhamos: as taxas não poderão ter a base de cálculo própria de impostos, né? Matéria totalmente compreensível, já bem habituada por nós. E agora nós temos o quê? A emenda 132, que adicionou esses 2 novos parágrafos que não havia correspondência na nossa Carta Magna original de 88, tá? Então, parágrafo 3º. O Sistema Tributário Nacional deve obedecer os princípios da simplicidade, transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente, tá? Esses 5 princípios. E o parágrafo 4º também não deixa de ser um princípio, né? Que seria o princípio da atenuação dos efeitos regressivos. O parágrafo 4º nos diz: as alterações da legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos. E o que é isso? Agora vamos aos próximos slides. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Já diminui o máximo possível. Ops. Vamos lá. Eu estou aqui, simplicidade. Simplicidade, transparência. Consegui. Era isso que eu queria fazer antes. É só diminuir, né? Isso aqui é tudo ao vivinho aqui que eu tô gravando pra vocês. Escusa se algo aqui saiu errado na hora de clicar ou direcionar, tá, gente? Eu tô aqui na minha apresentação no Canvas e tô aprendendo também como gravar a aula pra vocês, tá? Então, vamos lá. O princípio da simplicidade. O que é? Pelo princípio da simplicidade, impõe-se o uso de linguagem clara e acessível, sem rebuscamentos desnecessários e evitando-se ao máximo as remissões, tá?
Eu parafraseei aqui no princípio da simplicidade, que eu achei uma definição ótima, assim, reta e direta, do professor Hugo de Brito Machado II. Que significa isso? Tem que ser simples, não pode ser cheio de termos rebuscados e sempre remetendo. Exemplo, para o setor X ou para o contribuinte pessoa física X ter o benefício fiscal Y, tem que vir uma lei Z para que regule e fale. Não, tem que ser já direto. No máximo possível ser direto. Por isso que se diz que os princípios, né, trazidos explicitamente pela reforma tributária, e também vão ter os outros princípios explicitamente dentro da Lei Complementar 124, né, de 16 de janeiro deste ano, eles têm que, são mandamentos de otimização, na medida do possível, tem que serem aplicados, tá? Então é isso, o princípio da simplicidade. Não tem muita firula, não tem muito o que buscar, explicar mais que isso. É simples. Tem que ser uma linguagem clara, que identifique. O contribuinte vai ganhar benefício fiscal em virtude de menos poluição ambiental, menos emissão de carbono. Ponto. Não precisa estar remetendo, não. O contribuinte X vai ganhar benefícios fiscais em virtude de lei que vai vir, etc, etc. Certo? É isso, já tem que estar explícito, com linguagem clara. Vamos seguir. Princípio da transparência. Está elencado ali no parágrafo 3º do artigo 145. Transparência visa tornar o sistema tributário brasileiro mais claro, previsível e acessível aos contribuintes. Este princípio busca combater a complexidade histórica do sistema tributário, né? Que saímos de um sistema tributário mais complexo do mundo, estamos entrando num dos sistemas mais eficazes, mais simples e mais justo, se não o mais justo, através de toda a tecnologia que engloba e está inserida dentro da reforma tributária. Então, busca combater essa complexidade histórica do sistema, reduzindo a opacidade nas obrigações fiscais e fortalecendo a relação entre fisco e os cidadãos. Aqui eu coloco entre os contribuintes, entre nós contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. Então, a transparência é isso, gente. E também na parte ali no que toca as obrigações acessórias, que às vezes são inúmeros formulários, né? Que a gente compreende que para se ter um sistema totalmente de programação, sistema eletrônico, gente, tem países, né, estudando ali pelo Nossa Reforma, que é no canal do Nossa Reforma Tributária do professor Eurico de Santi. Ele, cada semana ele traz convidados ilustres que falaram sobre a reforma, todos os bastidores desde o início, e também agora toda quinta-feira, se não me equivoco, ele está fazendo uma aula magna com pessoas que participaram diretamente, não só nos bastidores, mas diretamente, né, da reforma tributária e da Lei Complementar 214. Ele fala assim, ó, que ele fala até sobre os programas, Split Payment, etc e tal. Ele fala que sistemas como Canadá, se não me equivoco, Japão, França, ainda o sistema ali tributário também tem muita coisa no papelzinho ali, tá? E o nosso sistema não. Tu pode imprimir um formulário para um contribuinte preencher, por exemplo, o seu ITR. E tu digitaliza e sobe, mas tu tem opção, hoje é tudo via sistema. Então, a nossa Receita Federal, os programas que ela tem, e também aqui eu digo as fazendas estaduais, né? Não só como a Receita Federal, os programas das fazendas estaduais são excelentes. No que tange às esferas municipais, nem todos os municípios, né, têm essa riqueza e investem na parte da programação para tornar o seu sistema arrecadatório mais simples e eficaz. Com a reforma, isso vai ser plenamente possível e previsível. Então, isso que é transparência tributária, tá? Ali eu comecei a falar do exemplo dos formulários da arrecadação, né, que é a parte das obrigações acessórias. Atualmente, né, o Rony, que é auditor fiscal da Receita Federal, e ele também está imbuído desta competência de representando a Receita ali, planejar e executar
a parte da reforma tributária dentro da Receita Federal, ele fala que, por enquanto, né, nesse trâmite, nessa transição, por enquanto, os programas são os mesmos, os formulários vão ser os mesmos, mas o que? A tendência é o que? Otimizar, melhorar, simplificar sem perder receita, simplificar, né, ficando transparente para o contribuinte, tá? Vamos aqui pro próximo, então. O que é transparência, né? Transparência é a obrigação do Estado e dos entes tributantes de comunicar de forma clara e acessível o que está sendo tributado, qual é a base de cálculo, quais são as alíquotas, qual é a regra de incidência da matriz tributária, certo? Para que os recursos serão destinados, qual o destino dos recursos, qual a vinculação de receitas, isso na medida do possível quando for aplicado, né? Por exemplo, a gente sabe que os impostos, que é uma espécie de tributo, é uma espécie tributária, ela não tem uma vinculação direta contraprestacional para os contribuintes. Isso porque todo objeto arrecadado através dessa espécie tributária imposto, ela vai ser devolvida para a gente como melhoras na política pública, tá? Eu não posso dizer que o objeto da receita da arrecadação de imposto de renda vai ser especificamente para um programa X. Isso seria inconstitucional. Então, os que estão na detenção do Poder Executivo Federal, estadual, municipal, é que vão destinar em políticas públicas a arrecadação das suas receitas tributárias, tá? Não pode haver vinculação. Aqui eu só coloquei vinculação de receitas quando aplicável, tá? Para que também serve e o que é o princípio da transparência? Na reforma, com as informações fiscais são processadas, o que? Evitando burocracias obscuras, tá? A transparência também implica na participação social e prestação de contas sobre a arrecadação e aplicação de recursos. Quem está estudando a reforma tributária? Quem está estudando, quem estuda, quem formulou, quem ficou no bastidor da reforma tributária e também os agentes públicos que estão envolvidos neste novo sistema tributário, eles sempre falam e reverberam que nós, cidadãos contribuintes, a gente vai ter uma participação mais direta com o fisco, seja com o fisco municipal, estadual e federal, porque a gente vai estar sabendo para onde está sendo destinado aquele tributo, tá? Por exemplo, o IBS, né, que vai ser competência compartilhada de estados, município e Distrito Federal. Através da programação que vai ser instituída e posta para arrecadação, através desse software futuro, o que sucede, gente? A gente vai ter transparência, a gente vai acessar e vai estar vendo. Embora a gente acesse, por exemplo, o sítio oficial, né, o site oficial das prefeituras, do município e dos estados e veja quanto está sendo arrecadado e veja a transparência, etc e tal, é uma transparência que não é muito simplificada. Então, com a reforma tributária, vai haver o quê? Um software e vai ter que haver esta prestação de contas dos entes para conosco, nós contribuintes, consumidores, cidadãos, eleitores, ou seja, isso é uma prática de cidadania fiscal. A gente vai estar vendo onde nossos tributos estão sendo postos, né? Em quais políticas públicas, ok? Aqui eu dou um exemplo básico de política pública recente, né? O presidente Lula, por exemplo, ele aumentou os remédios à disposição da farmácia popular, ou seja, que são retirados de forma gratuita. Tem remédios que nós, por exemplo, quem precisasse, conseguiria através do SUS um bom desconto. Agora tem muitos remédios que são totalmente gratuitos mesmo, para diabéticos, portadores de cardiopatia grave, enfim. É uma política pública de retorno, né, dos contribuintes que arcaram com os seus impostos. Tá certo, gente? Então, falando em transparência tributária, o que a falta de transparência tributária ela causa, né? Que é um mal que nós temos ainda atualmente no nosso sistema, causa, por exemplo, um elevado grau de litigiosidade e insegurança jurídica. Hoje, há 26,8 milhões de processos de execução fiscal
pendentes no Poder Judiciário que levam em média mais de 7 anos para serem julgados. Isso está onde? Está na fonte do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que eu sempre convido vocês a entrarem. Inclusive, eu estou com uma aba aberta aqui que eu vou mostrar para vocês. Os processos tributários nas esferas administrativas e judicial ultrapassam 75% do PIB. Aqui a fonte foi a INSPER que trouxe para gente. A simplificação promovida pela reforma tributária certamente contribuirá para reduzir significativamente o grau de litígio sobre as matérias tributárias entre os entes e nós para com os entes. Aqui, importante parar para a gente meditar sobre um questionamento, né? Por isso a importância da preparação de nós, atuantes no direito tributário, eu como operadora, advogada tributarista e todos os outros que operam, contadores, economistas, gestores financeiros, todas essas áreas que estão todo dia ali lidando com matéria tributária, seja na esfera extrajudicial, seja na judicial, a gente tem que estar atentos e estudar com afinco, com carinho, toda esta mudança, todo este novo sistema tributário nacional, para que futuramente, ano que vem, 2026, que vão estar coexistindo dois sistemas tributários, por exemplo, vai estar tendo o IBS, né, teste, né, para distrito, estados e municípios, e também vai estar tendo o ISS e o ICMS. Então, vão ser duas espécies tributárias coincidindo, tá? Vai ser uma alíquota muito ínfima ali do IBS para o teste, porque tem que haver um teste para quê? Para a transição completa. Então, esse ano é o ano de adaptação, é como se fosse a vacatio legis, tá? Apesar de muitos artigos da emenda ali já estarem em vigor na promulgação, né? Que foi ali 21 ou 23 de dezembro de 2023, nós estamos nesse período assim de vacatio legis, esse ano assim nos adaptando. Então, nós temos que estudar. Não só 2025, 2024 também, né? Perdão. Então, é como se fosse uma vacatio legis aí de 2 anos. São 2 anos, né? Para nos acostumarmos a esse novo sistema. Então, aquela coisa, chega de ver o copo meio vazio, a gente tem que ver o copo meio cheio, com otimismo, tá? E aqui o exemplo que eu queria colocar para vocês, digamos, 2026, ano que vem, já tá batendo a porta. Sucede o seguinte, tem hipoteticamente, um cliente ou um novo cliente venha me procurar. Eu, Jéssica, vou estar entupindo a esfera judicial, seja estadual ou federal, dizendo que é inconstitucional a cobrança deste imposto, o IBS, porque o meu cliente também vai estar pagando ISS ou ICMS. Eu vou estar me aventurando judicialmente, né? De repente eu posso, no futuro, hipoteticamente, qualquer profissional, advogado, vir a ser, né, penalizado pelo Código de Ética e Disciplina dos advogados e da OAB. Por quê? Eu vou estar me aventurando, porque já tem ali, né, a emenda constitucional que fala sobre a transição. Nós já temos já a nossa lei complementar que diz que vai ser, né, ali o período teste, vai ser uma alíquota X ínfima do IBS. Então, não tem porquê eu perder tempo, dinheiro, perigando ainda ser penalizada pela OAB e entupindo o judiciário. Então, por isso que vai ter que ter o que aqui, gente? Profissionais bem preparados. E profissionais preparados, que muitos que militam há 30, 40, 50 anos na esfera tributária, eles dizem com olhos otimistas que é uma revolução. Por quê? Porque aqui tu vai estar abrindo um novo mercado para os novos profissionais. De repente, é um advogado que tinha medo de atuar na esfera tributária, com um novo sistema, é tudo novo. Ele vai receber tudo novinho, é só ele estudar e aplicar. Ele não vai ter que saber, tipo assim, muita coisa do passado, entendeu? Futuramente ele não vai precisar estar dominando PIS, COFINS, etc. Não, ele tem que estudar bem e aprender bem a CBS, que vai ser de competência da União. Ele vai ter que estudar bem a Lei Complementar 214. Ele não precisa ser expert na Lei Candir. Ele não precisa ser expert na Lei Complementar 116, que fala do ISS. Alguma coisa ele vai ter que estudar e compreender. Mas daqui para frente ele tem que estudar o que é novo, tá certo? Então, abre as portas para novos profissionais
dentro até do próprio direito tributário, dentro da advocacia tributária, para atrair novos colegas que queiram atuar nesse sistema. Então, não vai caber a mim, doutora Jéssica, tá litigando, defendendo um interesse de um cliente. Ai, doutora, eu não quero pagar esse IBS. Não. A gente não pode alegar desconhecimento da lei. Vai ser o IBS teste, vai ter que pagar sim. Concomitantemente com o ICMS, se for da competência estadual ou distrital, e também ali do ISS, tá? Vai ter que pagar essa alíquota teste. Então, não vai poder alegar desconhecimento. E o profissional também não vai estar se aventurando judicialmente querendo entupir o judiciário. Estude bem, oriente bem o seu cliente e sempre veja o copo meio cheio para fazer dar certo, tá? Eu acho até que se no futuro, hipoteticamente, muitos profissionais e pessoas que, por exemplo, quererem litigar contra os entes federados para não pagar, digamos, o IBS teste, vão ser condenados por litigância de má-fé, e também o profissional, o advogado, né, que foi seu porta-voz em busca de uma tutela jurídica sem fundamento, tá? Então, aqui abrem portas para vários profissionais, tá? E no que tange ali a tecnologia, mais um adendo aqui, é um oceano azul de oportunidade para os programadores. Digamos eu, doutora Jéssica, até tenho planos para tal. Quero montar uma startup de inteligência tributária. Eu posso fechar uma parceria com um, programador, operador de software. Nós somos ricos, o nosso país é rico na tecnologia, na programação. Há pouco eu estava vendo uma notícia que foram estudantes brasileiros que conseguiram uma classificação na NASA. Ou seja, ficaram à frente de estudantes chineses e estudantes norte-americanos, que a gente sempre endeusa os outros e não endeusa os nossos, né? Nós temos excelentes estudantes, tipo o ITA, né, que é ali da aeronáutica, etc e tal. É bacana. Então, é uma oportunidade. Em vez de reclamar, ai, por que veio uma reforma? Por que veio isso? Vou ter que estudar. Então, deixa a preguiça e comece a estudar, inclusive para ter um retorno financeiro maior para a sua advocacia, ou para a sua contabilidade, ou para o seu magistério, que hoje, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui não deixa de ser um magistério jurídico não convencional. Eu não estou dentro de uma sala de aula de faculdade, eu estou ensinando o que eu estou estudando e o que eu sei de uma forma gratuita para que mais pessoas consigam compreender, né, a reforma tributária de uma forma otimista, tá? Ainda falando nisso, vou tomar água aqui que uma erva mate foi na minha garganta. O que a justiça tributária ela visa? Ela visa garantir um sistema fiscal mais equitativo e solidário, corrigindo distorções históricas e promovendo a igualdade de carga tributária conforme a capacidade econômica dos contribuintes. Esse princípio busca equilibrar a arrecadação de impostos de forma que os mais ricos contribuam proporcionalmente mais que os mais pobres, além de direcionar recursos e para políticas públicas redistributivas, ou seja, tem que redistribuir entre a sociedade, tá? Aqui, implicitamente, a gente lembra, né, do nosso princípio da capacidade contributiva. Então, o que é o princípio da justiça tributária? É a diretriz que orienta a tributação a ser progressiva. Quem ganha mais deve arcar proporcionalmente com mais, ok? Não regressiva, ou seja, que não recaia os efeitos da carga tributária daquele contribuinte com menor potencial aquisitivo, com uma menor capacidade contributiva. Evita que os mais pobres sejam penalizados com tributos sobre o consumo básico, por exemplo. Ali no slide posterior eu vou falar sobre o cashback, tá? A alíquota zero, a cesta básica também. Redistributiva é o quê? Os recursos arrecadados são usados para reduzir as desigualdades sociais. Exemplos: saúde, educação e infraestrutura.
Aqui, mecanismo de justiça tributária. Aqui eu estou trazendo exemplos efetivos que estão elencados explicitamente, implicitamente na reforma tributária e também na emenda na Lei Complementar 214 e também outros exemplos hipotéticos que vislumbram o que pode vir a acontecer e a suceder na esfera da justiça tributária. Tributação progressiva sobre a renda e patrimônio. Nós, além da reforma em si, que é a emenda constitucional 132, né, de 2023, nós ali, né, meio que em tempo recorde, deu o que, 13 meses? Deu quase 13 meses, a gente teve aí a nossa Lei Complementar 214, que institui ali o IBS, CBS, ali a criação do comitê gestor e dá outras providências, mas que regulamenta, é a primeira parte regulamentadora da reforma, é a Lei Complementar 214. E é a primeira parte regulamentadora que fala sobre a reforma sobre o consumo, ou seja, o PLP 68 se tornou na Lei Complementar 214. Atualmente está em trâmite a Lei Complementar 108, né? A Lei Complementar 108, que é a segunda parte do sistema novo tributário, tá? Então, aqui um exemplo. Aumento de alíquota de imposto de renda para faixas de maior renda. Exemplo, aqui é um exemplo hipotético, gente, ó. Pessoas contribuintes que ganham acima de 50 mil podem ser que paguem 30%, né? Antes era 27,5% na tabela, tá? E para ilustrar melhor, eu vou baixar aqui, ó, e mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo? Ó, falando sobre a tabela e que vai vir ainda, né, a reforma sobre a renda, tem um projeto em trâmite que é o projeto de lei 141, que reestrutura a tabela progressiva mensal do imposto sobre renda das pessoas físicas, tá? Ela está atualmente em análise na Câmara dos Deputados. Esse projeto foi protocolado recentemente, né? Hoje são 26, foi protocolado dia 18, né? Semana passada. E aqui, por exemplo, ó, a proposta da tabela para o imposto de renda. Ó, por exemplo, até 5 mil isento, né? Você que está aqui dando o privilégio e a satisfação de acompanhar esta aula, deste mini curso gratuito, eu convido a você a olhar com olhos fraternos de justiça tributária e sob a óptica da capacidade contributiva, que nós temos que sim ser a favor do quê? Da isenção de imposto de renda para PF até 5 mil e uma alíquota, né, menor para os que recebem até 7,5. Vamos lá? Então, a proposta atual é 5 mil isenção, de 5.001 centavos até 7.500 reais, 7,5%. De 7.501 centavo até 10 mil, vai ser 15%. Depois de 10.001 centavo até 15 mil, 22%. Ou seja, vai começar a pagar 27,5% apenas aqueles contribuintes de pessoas físicas que receberem 15.000,01, tá? Então, isso aqui é uma revolução, né? Até 5 mil não pagar imposto de renda. Porque, gente, convenhamos, o nosso salário mínimo é 1.500 e poucos. Muito melhor do que no passado, né? Mas a gente sabe que poderia ser bem melhor. E para o extrato social econômico atual, né? A gente sabe que não é uma utopia, mas o ótimo seria um salário mínimo de uns 13,5, quiçá 5 mil, tá? Mas isso, o andar de cima, o topo da pirâmide piraria, né? Se o salário mínimo fosse 13.500, 4 mil, né? É sempre assim, né? Para eles tudo, para eles o estado máximo, para nós proletários contribuintes, né, ali da base da pirâmide social ou do meio, tem que ser o estado mínimo, né? Quanto menos políticas públicas, quanto menos retorno de uma justiça restributiva tributária, melhor. Infelizmente, é o mundo das castas sociais, é o mundo dos estratos sociais do sistema capitalista. Mas, enfim,
Então, eu convido a você que seja, sim, a favor da isenção até 5 mil, porque não deixa de ser uma renúncia, né? O que o governo, o ministro vão estar fazendo, mas que vai depender que o Congresso aprove, mas, ao mesmo tempo, vai mexer um pouquinho no andar lá de cima. Quem ganha mais na pirâmide social vai ter que arcar com mais, tá? Por que que, por exemplo, um bancário tem que pagar o PLR, né? Tem que pagar o imposto de renda sobre a participação dos lucros e resultados e, e os acionistas que só ganham lucro e dividendos da Petrobras, por exemplo, ou outros, não precisam pagar imposto de renda. Então isso é errado, né? O trabalhador, o bancário tem que pagar sobre o imposto de renda sobre lucro na participação e nos resultados. Banco do Brasil, por exemplo. Né? Eu sei porque eu tenho um tio do Banco do Brasil. Até foi uma dúvida que ele me questionou há pouco tempo, né? Que tem alguns colegas bancários que estão começando a ingressar aí para não pagar imposto de renda sobre a PLR. É uma demanda, é uma disputa. Mas quem é acionista da Petrobras recebe lucros e dividendos são incólumes, ou seja, são intocáveis, não pagam. É errado, é errado. Tá? Enfim, aqui é só para mostrar para vocês esse projeto que está em trâmite na Câmara, tá? Até o autor dessa proposta, desse projeto de lei 141 de 2025, é da deputada do PSOL, Samia Bonfim, da Fernandinha Melchiona e do Glauber Braga, todos do PSOL, tá? Voltando aqui pro nosso. Agora aí a gente fecha aqui e ficamos grandinhas. É um exemplo, tá, gente? Então, o impacto é reduzir a carga tributária sobre a classe média, tá? Porque se a gente parar hoje no Brasil, classe média, não é quem recebe 5, 6 mil, 8 mil. Ao meu ver, e ao ver de muitos estudiosos, bem mais estudiosos que eu, uma classe média hoje no Brasil é um salário dos servidores da justiça, do alto escalão, juiz, promotor, os altos funcionários públicos ou gerentes de empresas privadas que ganham ali em torno de 15 mil, 20 e poucos mil no mês. Isso para mim que é classe média. Eu acho que quem recebe abaixo ali de 10 mil no mês são trabalhadores mesmo. São proletários da base da pirâmide. Haja vista que hoje está tudo caro. Então, a tendência é o quê? Com a justiça tributária, reduzir a carga sobre classe média e concentra a contribuição nos estratos mais ricos, tá? Alíquotas diferenciadas no IBS, que é o que nós vamos ter, né? Basta a gente ler a lei complementar, tá? Exemplos essenciais: arroz, remédios, alíquota zero ou reduzida a zero no IBS, tá? Enquanto que, né, itens ali de luxo, jatos particulares, iate ou carros muito caros, eles vão ter uma alíquota mais alta, tá? Que isso mais pra frente a gente vai ler também, que é o princípio da seletividade, né? Que a seletividade tributária que nós já tínhamos na nossa Constituição de 88, ela virou um imposto, né? Um imposto seletivo. Então, quando chegar a hora, eu também vou falar, tá? O cashback social é devolução parcial do IBS que as famílias carentes, né, da base social ali, vão poder estar tendo novamente pelos produtos que pagaram, tá? E também ali, ó, via programas como Bolsa Família ou Cartão Único, né? Aquelas famílias que estão cadastradas no Cade Único. Ou seja, se nós pegarmos todas as pessoas que recebem o benefício do INSS, chamado BPC, que é benefício de prestação continuada, que são para todas as pessoas, né, cuja a renda familiar não ultrapasse X e tenha deficiência, ou são idosos ali, mulheres e homens com 65 anos, né, que às vezes nunca contribuíram regularmente para a Previdência Social, não contribuíram, elas têm um direito de ter o quê? Esta prestação do INSS, esse benefício do INSS. Por exemplo, todos que estão dentro do BPC, automaticamente eles estão cadastrados no cadastro único, tá? De famílias que estão carentes.
Então, toda essa gama, todo esse extrato social dentro do BPC, por exemplo, do CAD único, vai ter o que? O cashback social. Todos que estão no Bolsa Família vão ter o cashback social. Eles vão ver, além de na notinha do mercado, tá claro, transparente e simples o que nós estamos pagando de carga tributária, a gente vai poder o que? Reaver isso. Isso não é apenas uma reforma, é um impacto muito grande, é uma revolução, tá? Também ali no que tange aos medicamentos, que nós já estamos vendo. Olha os novos medicamentos incluídos na farmácia popular. Basta você procurar uma farmácia conveniada e ver se os seus medicamentos não são daqueles elencados. Então, até eu convido, visite o canal Gov, visite o site do Ministério da Saúde e veja quais são. Eu até gravei um videozinho, um Reels no meu Instagram. Eu convido até que você siga minhas redes sociais, jessicapsaavedra.adv, LinkedIn, Facebook, YouTube e Instagram, no qual eu falei sobre a revolução que foi isso, né? A inclusão de mais medicamentos de forma gratuita. Não interessa se você é rico, tá lá no topo da pirâmide, você é dono de algum dos meios de produção capitalista, ou você tá na base, você é trabalhador, você tem direito. E eu até meio que passei uma informação errônea e depois eu coloquei uma errata na legenda desta publicação no Instagram, nos seguintes termos, que antes era só com receita oficial do SUS, né? Tu tinha que estar dentro de um postinho de saúde, que é o BS, para poder ter acesso aos remédios ou ter desconto. E na verdade agora não. Você tem que apenas ter uma receita médica. Pode ser de médico particular. Você vai conseguir a medicação gratuita. Então, isso também não deixa de ser um cashback social, não só para as pessoas com menor poder aquisitivo. É um cashback social sem discriminar o contribuinte. Pode ser um contribuinte rico ou um contribuinte pobre. Ele tem direito à medicação gratuita. Isso é o quê? Cidadania fiscal. Política pública voltando para o povo. Então, isto não é uma coisa boa. É obrigação dele fazer isso. A gente tem que aplaudir as políticas públicas boas. Não interessa qual governo que esteja no comando. A gente tem que ser adulto e coerente e saber quais são as boas políticas públicas que estão sendo implementadas e voltando para nós, tá? Aqui também no que tange ali a tributação sobre grandes fortunas e lucros, também é uma justiça tributária, tá? Aqui eu coloquei um exemplo hipotético, um empresário que recebe 500 mil, ele pode vir a pagar um dividendo de 20% sobre esse imposto. E esse imposto que ele está pagando vai voltar em políticas públicas para toda a sociedade, não só para o seu setor, não só para o seu conglomerado, tá? Claro, vai depender agora da nova parte da reforma tributária, que é a reforma sobre patrimônio e renda, que é algo mais delicado, tá? Porque nós tínhamos sempre uma tributação regressiva, indireta, muito brusca na parte do consumo. E na parte do patrimônio, principalmente, não se tocava tanto, tá? Então, agora é um novo desafio, né? Porque a gente sabe que dentro do Congresso Nacional tem deputados e senadores que, se não foram financiados por setores da sociedade no qual se localizam lá em cima da pirâmide social. Então, automaticamente, eles estão representando o interesse daqueles que os financiaram. E não vem dizer que não, a gente sabe que a realidade é essa, né? Hipoteticamente, se eu fosse dona de um meio de produção capitalista, ou fosse uma pecuária com maior extensão de gado do mundo, eu também sou dona de um dos meios de produção capitalista. E o que sucederia isso? Eu teria, com certeza, muito poder de mando dentro da política, né? Mesmo que não fosse política. Então, é necessário a gente fazer um estudo crítico, tá, gente? Né? Vamos dar privilégio ao nosso princípio da capacidade contributiva, né? Aquele que contribui com mais, aquele que tem mais, ele tem capacidade de contribuir com mais, tá? É justiça a gente pensar também no próximo. Além de ser um princípio cristão, né? Tá bom?
De repente, aqui também pode haver o seguinte, a redução de benefícios fiscais para setores privilegiados, que foi o que foi dito, né? Ah, para ter isenção de 5 mil é uma renúncia fiscal? É, mas a gente vai pegar em alguém, aquele que recebe mais, tá? Aqui, um exemplo hipotético, que pode ser que sim venha acontecer exatamente como tá aqui, ó. Ah, um grande produtor rural passa a contribuir com o IBS sobre insumos, equilibrando a concorrência com pequenos agricultores, tá? Ou seja, é inclusão do pequeno agricultor também ter espaço e não só ter olhos para o grande agricultor e para o grande pecuário. Falando em grande e pequeno, há pouco tempo foi lançado, umas 3 semanas, o Contrata Mais Brasil. Outro exemplo de cidadania fiscal, outro exemplo de que há a inclusão de certo setor para ser contratado. Os MEIs, microempreendedor individual, que muitas vezes não tinham os seus serviços vistos pelo poder público, em quaisquer níveis de órgãos públicos, dos quaisquer níveis da federação, União, Estado, Distrito e município. Eles vão poder ser contratados agora. Exemplo, o MEI que é pintor. Ele se cadastra lá no programa Contrata Mais Brasil e ele pode ser contemplado para fazer uma reforma na pintura do prédio da prefeitura municipal, por exemplo, né? Ou seja, eles vão ter capacidade de estar concorrendo com grandes do setor, tá? Isso é outro exemplo de cidadania fiscal para com um determinado grupo, tá? Aqui também eu trouxe um exemplo hipotético, uma costureira, simplificação para micros e pequenas empresas. Acabei de dar um exemplo do MEI. E agora um exemplo aqui, ó. Redução de burocracias e alíquotas diferenciadas do IBS para MEIs e microempresas. Um impacto que vai gerar isso. E aqui eu trago um exemplo hipotético do que pode vir a acontecer mesmo. Uma costureira autônoma paga 5% de IBS ante 18% para grandes empresas do mesmo setor, tá? Visto então que a transparência e justiça tributária, agora vamos para a cooperação. Já vamos terminar essa aula, tá, gente? Essa aula eu já vou estar subindo hoje, dia 26 de fevereiro. Agora são 14 horas e 23 minutos. Horáriozinho que eu consegui entre atender e fazer os meus afazeres para gravar essa aula. Tô me propondo no máximo 1 hora, acho que já estamos em 40 minutos. E nesta aula 2 do minicurso gratuito, eu só vou estar falando dos parágrafos 3º e 4º do artigo 145, tá? Porque é bom a gente, né, explicitar bem o que é cooperação, o que é justiça tributária, etc, etc, tá? Cooperação nada mais é do que a colaboração entre os entes federados, União, Estados, municípios e Distrito Federal, na gestão tributária, evitando que guerras fiscais e harmonizando as regras. Exemplo, gestão compartilhada do IBS, né? Um comitê nacional define alíquotas e critérios para a participação paritária dos entes, né? Cada estado vai ter o seu representante. As esferas municipais também vão ter os seus representantes, tá? Dentro, por exemplo, do estado, tá? Assim como o nível federal do comitê gestor vai ter representante dos estados e do distrito e também dos municípios, na esfera estadual e distrital também vão estar sendo chamados representantes dos municípios para abordarem sobre o IBS, tá? Rateio de receitas, ou seja, a parte do IBS é automaticamente repassada a estados e municípios conforme o consumo local, por exemplo. Impacto, qual é o impacto da cooperação? Um estado não pode mais conceder benefícios fiscais desleais para atrair mais empresas, prejudicando outras, né? Isso daqui já estava vigente, né? Desde da Lei Complementar 24 de 75, quando instituiu o CONFAS, né? Que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que a votação é unânime, ou seja, para haver um benefício fiscal de ICMS para um estado da X região ou da região Z, todos os 27 têm que votar,
no mesmo sentido. É votação unânime do CONFAZ, tá? Então, na verdade, isso aqui já existe e vão otimizar, vão melhorar isso daqui, tá? Para que um estado, né, não consiga conceder tais benefícios que sejam desleais para atrair mais empresas, tá bom? Isso aqui, na verdade, já existe, né? Mas vai ser otimizado. Princípio da cooperação. Agora que o princípio do meio ambiente, princípio da defesa do meio ambiente. Incentiva práticas sustentáveis e tributa atividades poluentes, aliando tributação à agenda verde. Exemplo, alíquotas diferenciadas no IBS, produtos eco-friendly, ou seja, energia solar é um produto eco-friendly, né? Tu vai estar otimizando o teu consumo de energia através da energia solar, né? Basta ter painel solar que você não vai precisar tá utilizando energia elétrica, tá? Tu vai pagar um X percentual ali por estar à disposição, né? Mas o consumo vai diminuir consideravelmente, né? Isso eu tenho um exemplo fatídico na minha casa, né? São 3 pessoas que moram e eu, minha mãe e minha irmã, por exemplo, e após a instalação dos painéis, não só para chuveiros, para tudo, né? Foram vários painéis postos. O consumo de energia de R$ 500 foi para 100, 120, tá? A fatura maior foi 170, em virtude que até que a gente deixa mais tempo o ar ligado. Mas agora já baixou de novo, vai ser sempre nessa média, 120, 125. Antes se pagava 500, ou seja, há uma redução de consumo, né? E se há redução de consumo, além de se tornar mais barata, a gente também está colaborando com o meio ambiente. Então, o painel solar é um exemplo explícito, né? Tem taxas menores, combustíveis fósseis são mais tributados. Os créditos fiscais verdes, a gente já viu, né? Isso no primeiro artigo, né? Que fala das regiões, né? A gente viu que a reforma tributária, ela prioriza também a parte do direito ambiental, ela prioriza isso, tá? Taxação de externalidades negativas. Setores como mineração e plástico pagam impostos extra para financiar a recuperação ambiental. Aqui outro exemplo. Impacto. Uma indústria que substitui diesel por energia limpa reduz custos tributários e contribui para as metas climáticas. Por quê? Na verdade, se ela troca o diesel por energia limpa, ela contribui para a meta climática. Acho que aqui até coloquei ao contrário, devia ter posto. Esta indústria de mineração ela vai estar contribuindo para uma meta climática e automaticamente vai estar sendo beneficiada com a parte tributária. Porque vai haver o quê? Políticas, legislações que beneficiem a parte tributária para ela. É como, não chega a ser um cashback, porque ela não vai pagar para ter novamente. Ela já vai ter na medida que demonstrar que X percentual foi diminuído. Carbono verde, né, que diz, né, que atualmente ainda é o ICMS verde, né, os créditos de ICMS. E agora, o que fala o parágrafo 4º para a gente encerrar, atuar os efeitos regressivos. Seria um princípio da atenuação da regressividade, tá? Então, aqui eu trouxe a definição do professor Hugo de Brito Machado, segundo, que é um dos livros que eu me pairo nesta aula, neste mini curso, né? Recorda-se que a tributação diz-se regressiva quando recai mais pesadamente sobre pessoas com menor capacidade econômica para contribuir, em um antônimo da progressividade, é o oposto, que envolve a ideia de utilidade marginal da riqueza e, em virtude dela, o ônus proporcionalmente mais elevados conforme mais alta seja a capacidade contributiva. Então, é isso que é o efeito regressivo. Então, eu fecho aqui, né? Eu fecho aqui a nossa segunda aula, que só foi uma conversa sobre os parágrafos 3º e 4º adicionados ao artigo 145. Eu espero que vocês tenham gostado e até
a próxima aula do nosso mini curso, que não deixa de ser uma tertúlia tributária, a gente vai estar conversando. Vocês podem interagir comigo comentando, curtindo este vídeo, esta aula, compartilhando e dando ideias. Eu sempre peço que de forma respeitosa, né? Caso não tenham gostado e queiram deixar sua crítica, sempre de uma forma respeitosa, né, gente? A gente tem que cuidar que internet, né, não é terra sem lei. Às vezes, você empregando uma palavra, um pensamento de forma errada, a gente pode estar, né, infringindo ali uma violação do tipo penal, que é dos crimes contra a honra. Então, a gente sempre tem que respeitar, tá? No mais, é isso. Eu agradeço você ter me acompanhado até aqui. Foram 50 minutos de aula. Eu acho que vai ser a média, cada aula vai ser isso, tá? Então, até a nossa próxima aula, aula 3.